Então, pessoal, acabo de chegar da prova da UFSC, tá? Na qual vocês estavam fazendo. Então, aqui com vocês para apresentar algumas questões que a gente conseguiu trazer, né? E te mostrar algumas soluções. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu? Pessoal, então eu estava com a prova violeta, tá? E estou te mostrando aqui a questão 21 que apareceu nessa prova. Bom, ele trazia no enunciado uma função f de x e falava que seria x se por acaso o x pertence aos números inteiros e vai ser n se o x não pertence aos números inteiros. E o x vai estar entre n e n mais 1. Não esqueça, o n pertence a z, beleza? A primeira pergunta que ele faz, pessoal, se é uma função injetora. Para facilitar, tinha um gráfico nessa prova, tá? Exatamente nessa questão, que ajudaria bastante a gente a trabalhar com a função injetora. Bom, pensa na definição de função injetora. Para domínios diferentes, imagens diferentes. E você observando no gráfico, não é o que acontecia, beleza? Portanto, o item falso. Depois, pessoal, um outro item que apareceu lá, ó, para m menor do que zero. Tem-se que f de m menos 1 meio, tá? Vai ser igual a m menos 1. Pessoal, esse seria um item verdadeiro. No gráfico também ajudava, bastava você pegar um exemplo qualquer, tá? Vou botar um valor para o m lá. Depois ele pergunta se essa função é uma função ímpar. Definição de função ímpar. Domínios opostos, imagens opostas, o que também não acontece. Portanto, item falso. E depois, a soma das áreas dos retângulos de menos n até n será n ao quadrado. Pessoal, um item verdadeiro que inclusive você poderia fazer por soma de PA. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, a questão 22. Ele começava, até botava um desenho lá, sobre um prisma triangular regular. E perguntava sobre a área lateral. Beleza? Pessoal, seria um item verdadeiro também. Olha lá. Depois, ele falava da seguinte equação, ou melhor, a seguinte função. F de x igual a módulo de x menos cosseno de x. E pergunta se tem duas raízes reais. Bom, a sugestão aqui era fazer o seguinte, ó. Como ele quer as raízes, ele quer os valores de x para que a função seja zero. Se eu chamar essa função de zero, pessoal, eu posso dizer que módulo de x é igual a cosseno de x. Portanto, seria interessante a gente construir os dois gráficos, né, um para a função módulo de x e outro para a função cosseno de x e observar que eles vão ter apenas dois pontos em comum, portanto, esse seria um item verdadeiro. Beleza? Galera, essa questão aqui foi trabalhada no nosso aulão com o professor Gilberto, tá? Com certeza quem estava aqui acertou essa questão. Olha lá, A e B não é inversível. O que ele faz na verdade? Ele fala a matriz A, fala a matriz B, então nós íamos ter que fazer a multiplicação dessas duas matrizes, tá? Na hora de calcular o determinante, nós vamos ver que o determinante será igual a zero, portanto, é uma matriz não inversível, seria um item também verdadeiro, beleza? Pessoal, por fim, aqui ele coloca para nós, tá? Juros compostos, que também foi bastante trabalhado em sala, né, pessoal? Então, ó, ele fala que C de F é igual a CO, que seria o capital inicial, vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a n, que é o nosso prazo. Ele dá para nós o capital inicial, que é 10 mil. Ele fala que o I vale 1% ao mês. Não esqueça, pessoal, de transformar, né, em números decimais, o 0,01. Tá? E te dá o prazo, que vale 3. Então, assim, ó, era jogar os dados na forma que ele te deu ali. Você ia até ter uma conta um pouco trabalhosa, mas com certeza você iria acertar. Esse seria um item verdadeiro. Tá? A gente acaba chegando nesse resultado. Depois, tangente de 23π sobre 4 mais secante de 14π sobre 3. Um item tranquilo também. Bom, a sugestão aqui era você transformar d radianos em graus. Você ia observar, achar os dois valores, um para cada, e você ia ver que não ia dar a resposta menos 1, portanto, item falso. Tranquilo? Pessoal, próxima, questão 23, que era uma questão que falava sobre geometria. Ó, um dos itens era sobre geometria espacial, na qual ele te trazia um octaedro regular inscrito numa esfera. Bom, a dica era você repartir em duas pirâmides, tá? Calcular o volume de uma delas, multiplicar por 2, então você ia ter um item verdadeiro, porque sim, o volume ia dar 288. E depois, duas questões de geometria plana, né, pessoal? As duas fazendo comparação entre áreas, tá? Um verdadeiro, um falso, e a verdadeiro era que apresentava as propriedades da mediana. Tranquilo? Pessoal, vamos lá, continuando, questão 25. A inequação produto x² menos 1/4 elevado a 5 vezes x ao cubo menos 1 elevado a 4 menor do que zero. Bom, aqui você já pode observar que você vai ter um número maior ou igual a zero, beleza? E aqui, pessoal, está elevado a 5. Aqui sim eu iria precisar fazer o estudo dos sinais. Tá? Então, aqui se resumia a fazer a inequação x² menos 1/4 menor do que zero. Tudo bem? Você iria encontrar, sim, essa solução, uma solução verdadeira. Beleza? Depois, pessoal, ele faz um comparativo entre 2 raiz de 5 e 2 mais raiz de 6, dois números irracionais. Bom, na hora que eu fui resolver essa questão, para facilitar, eu elevei os dois lados ao quadrado. Tá? Para mim ficou um pouco mais fácil. Então, a gente observa que, de fato, essa inequação ela não é verdadeira. Tranquilo? Próximo. Existem 1000 quadrados perfeitos de 1 a 1 milhão. Pensa comigo, ó.
1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Pessoal, 1000 ao quadrado, 1 milhão. Ou seja, quantos quadrados perfeitos que eu tenho entre 1 e 1 milhão? Eu tenho 1000, exatamente como ele falou para nós. Tranquilo? Então, item verdadeiro. Depois, pessoal, ele bota aqui para nós algumas dízimas periódicas, na qual ficaria mais fácil a gente transformar em fração, não é mesmo? Tirar a raiz e tal, fazer toda a parte de matemática básica e você não iria encontrar esse resultado que ele te deu, portanto, um item falso. Beleza? Aqui embaixo, pessoal, log de cosseno de x na base 2 igual a 1. Bom, aplicando a definição, olha só o que queria acontecer, Lembra? Do espaço elevando, cosseno de x igual a 2. Ele até te dá uma solução aqui. Como você sabe que cosseno de x nunca será igual a 2, você sabe que isso não tem solução, portanto, item falso também. Pessoal, agora, questão 27. Retas tangente a uma circunferência. Como assim? Ele até deu o gráfico para vocês, tá? De uma circunferência e duas retas tangentes a ela. Bom, você iria observar que essas duas retas elas seriam o quê? Simétricas em relação ao eixo x. E ele apenas mudava lá os sinais, então era um item verdadeiro. Tranquilo? Depois, área de triângulo dado 2 pontos e 1/3 sobre uma reta. Pessoal, então foram dados 2 pontos. Ele falou até aqui que a área deveria ser 5. Só que na hora de fazer a conta, pessoal, a gente iria encontrar 2 pontos. Um dos pontos, de fato, a soma seria a soma que ele te deu na questão. O outro não. Portanto, seria um item falso. Depois, área sobre o gráfico de uma função definida por duas sentenças. Então, ele botava para vocês duas sentenças. Na hora que a gente fizesse o gráfico, seria encontrar dois triângulos. Fazendo a área dos dois triângulos, somando, a gente iria encontrar a área que ele te deu na prova. Beleza? Também um item verdadeiro. Pessoal, e por fim, uma questão bem interessante, né? A questão que a gente considerou um pouco mais puxada, que é a tal da questão aberta que vocês tiveram. Então, vamos lá, pessoal. Pensando o que é aqui? Tinha todo o texto, e aqui eu vou resumir para vocês apenas trabalhando com desenho. Beleza? Ele fala que PQ vale 10. Então, essa parte aqui, a gente vai dizer que vale 10. Ele fala que o QC vale 8, a gente vai botar aqui embaixo que esse segmento vai ficar 8. O que ele quer encontrar aqui, na verdade, pessoal? Ele quer encontrar esse segmento, que vale quantos, pessoal? Vale X, beleza? Então, o nosso problema a partir de agora é encontrar o valor desse X. Bom, para fazer isso, pensa assim comigo, quer ver? Essa circunferência, ela vai ter um centro. Bom, estou destacando o centro aqui para vocês, tá? Esse centro, pessoal, ele vai estar a uma distância dessa reta que está aqui embaixo. Não esqueça que é uma reta tangente. E essa distância do centro até a reta, a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de raio. Beleza? Então aqui a gente vai ter o nosso raio, que a gente já vai encontrar. Agora, pessoal, o raio, que é qualquer segmento que vai do centro até a extremidade da circunferência, ele também pode ser traçado aqui, Olha só, ele também pode ser traçado dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Não esqueçam vocês que aqui eu tenho uma corda, essa corda PQ. E outra, pessoal, eu estou tendo aqui o quê? Um segmento perpendicular a essa corda. Tá? Perpendicular porque são paralelos, não são? Aqui embaixo é perpendicular, aqui também será perpendicular. E se é perpendicular, esse segmento vai ser repartido em duas partes congruentes. Portanto, se ele todo vale 10, essa parte aqui vai ficar 5, essa parte aqui vai ficar 5. Agora, pessoal, observe vocês aqui comigo. Olha só. Somando esses dois segmentos que estão aqui em vermelho, o que vai acontecer? 5 mais 8, nós teremos que o nosso raio aqui vai ficar quantos, pessoal? Vai ficar 13. Beleza? Acabamos de encontrar o raio dessa circunferência. Bom, continuando. Agora, vamos botar um raio aqui e vamos botar um raio aqui. Pessoal, vocês vão conseguir observar, apesar do desenho estar um pouco feio aqui, né? Olha, que esse X que está aqui embaixo, ele está sendo paralelo, Tá vendo? Paralelo, eles estão sendo o quê? Semelhantes. Então, a gente está tendo aqui a mesma medida. Então, a gente tem que encontrar esse valor de X. E também observe que a gente acaba de montar aqui um triângulo retângulo. Então, eu tenho X... Eu tenho essa parte aqui, que vale 5, nosso cateto valendo 5. E aqui, pessoal, o segmento em preto seria quem? O nosso raio, que vale 13. Aplicando o teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado mais 5 ao quadrado, isso vai ser igual a 3 ao quadrado, você vai chegar que o seu x tem que ser 12. E a resposta da questão, a distância entre O e a parede, no caso, seria 12. Pessoal, valeu, sucesso amanhã, muita garra, vamos honrar essa camisa. Grande abraço a todos.